Olá, meu nome é Christian Brito e este é o canal Pensador Livre, voltado para assuntos de fé e de vida. Seja bem-vindo. Normalmente nós, atualmente principalmente, temos visto uma grande propaganda a respeito do comunismo, né? Vamos falar sobre isso hoje exatamente, mas a questão que surge nisso é o seguinte: por que o argumento deles tem tido tanta aceitação? Tinha mais antes, né? Mas por que durante muitos anos, ou durante décadas, o discurso marxista teve tanta influência na sociedade brasileira? Hoje em dia isso está mudando, mas por que antes era tão forte? Né? Sabemos muito bem que dentro do discurso marxista, eles abrangem sempre a questão do pobre, do necessitado, né? Do oprimido, não é isso? Sabemos que hoje em dia, claramente, que é um discurso vazio, até porque durante décadas nosso país foi dirigido por eles, e justamente isso que eles dizem defender foram eles os responsáveis para que mais aumentasse, tanto os necessitados quanto os oprimidos. Não é isso? É um discurso fácil, falacioso, discurso falso, né? Falacioso. Mas assim, essa questão do fraco, do necessitado, né? Por que o marxismo durante tanto tempo conseguiu enganar o povo a respeito disso? Se fingindo, se fazendo como alguém que tinha resposta para essas questões. Simplesmente porque não havia ninguém preocupado com isso. Quem deve se preocupar com isso, na verdade? Essa, então, é a questão que surge. É o Estado, principalmente, ou é a sociedade? Ou é ambos? Em relação à sociedade, todos os indivíduos conseguem fazer isso, têm capacidade para fazer isso, é previsto que tenha essa característica de se importar com quem é necessitado, com quem precisa, com quem é carente. É uma característica do ser humano isso? Nós sabemos muito bem que contar com o Estado para isso é difícil. Sabemos também que contar com o indivíduo, com o ser humano de modo geral, é possível talvez, ou depende da circunstância. Qual seria a solução então? Né? O pastor Martin Luther King, né, lá no início do século XX, na época que estava lutando pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, ele disse uma frase muito interessante, que é a seguinte: o comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão. Essa frase mata a questão. Não é isso? Se existe alguém que tem a obrigação, diante de Deus, de estender a mão a quem precisa, de estender a mão ao necessitado, é o servo de Deus, o filho de Deus, o cristão. Nós, que cremos em Jesus Cristo. Não nos é dada a opção nesse sentido. Nos é dada a obrigação de fazer isso. É porque isso é o Evangelho. Né? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O Evangelho, os 10 mandamentos, segundo o próprio Jesus Cristo, se resumem a apenas dois. Né? No caso, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é o Evangelho. É isso que Deus espera de nós, é isso que Ele quer que nós façamos. Né? E é sobre isso que vamos falar hoje, um pouco. Né? Hoje provavelmente o vídeo vai ser um pouco curto, mas acredito que é o suficiente para que a gente possa falar um pouco sobre essa questão. No vídeo passado nós falamos sobre o amor ao irmão de igreja, que é o que torna possível a unidade da igreja e, consequentemente, sem isso, né, a ação da igreja no mundo se torna inoperante, ineficaz, impossível, na verdade. Né? Se não há unidade da igreja, se não há amor entre os irmãos, não há igreja. Se não há igreja, não há obra de Deus no mundo. Né? Há ações isoladas, muitas vezes, por causa das pessoas que individualmente buscam a Deus e querem fazer a sua parte. Mas individualmente, né,
é igual uma andorinha querendo apagar um incêndio. Ela pode encher o seu biquinho, ir lá e jogar água no fogo. Não vai fazer muita diferença. Né? É válido, mas não é suficiente, obviamente. Então, diante dessa ação da igreja no mundo, né, em relação ao próximo, né, a questão, o assunto que nós vamos falar hoje, no último vídeo foi sobre amor ao irmão, e hoje é sobre amor ao próximo, que é algo que nós individualmente devemos buscar, como indivíduo e como igreja. Né? O conceito em relação ao próximo serve para ambos. Para mim, individualmente, como servo de Deus, e para mim também como membro da Igreja de Cristo, né? Junto com o corpo de Cristo. Né? Então nós vamos ler agora, peço se você tiver uma Bíblia, que abra em Lucas no capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. Né? Que diz assim, são um pouco mais de 10 versículos, né? Mas é uma leitura interessante. Olha só. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? O doutor da lei se conversando com Jesus, né? Falando com ele. E ele lhe disse, né? Jesus respondeu, o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, Jesus respondendo de novo, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Justificar-se no sentido de que ele não cumpria, né? Então, na hora de foi logo atrás de uma desculpa, né? Amar a Deus, cumprir a lei, os rituais da religião judaica da época, poderia até ser útil para essa questão de buscar a Deus, uma religiosidade externa, sem amor, né? Mas podia ser feita, né? Justificaria, no caso. Mas o amor ao próximo, como justificar? O melhor justificativo, conforme ele usou aqui, foi perguntar para Jesus, então quem é o próximo? Eu não tenho amado ao próximo, não é porque eu não quero, né? É porque eu não sei quem é. E respondendo Jesus disse, essa resposta é bem interessante. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de... Aliás, desculpa, pulei uma linha. E vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o rapaz lá falou, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Vamos entender melhor isso aqui. Jesus usou, nesse exemplo que ele colocou, nessa parábola, né, que ele disse, uma pessoa foi assaltada e espancada, né, e 3 pessoas passaram por ele. Por que Jesus usou 3 pessoas? E por que usou essas pessoas? Né? O primeiro a passar foi quem? Foi um sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era representante do povo diante de Deus, literalmente. Era ele quem oferecia o sacrifício do povo diante de Deus.
É ele quem fazia ele é ele quem queimava a oferta que o povo levava, seja de animais, né? Tal, né? Era o sacerdote também que recebia o dízimo, não é isso? Então o sacerdote era a figura, religiosamente falando, era a figura mais importante da sociedade judaica, né? Ele era quem representava o povo diante de Deus, não é isso? Quando você pensa em alguém assim, como você imagina que é essa pessoa? Você pensa que é uma pessoa santa, perfeita, imaculada, representante do povo diante de Deus, que oferece sacrifícios do povo diante de Deus, né, que faz as ofertas, né? Mas o que o sacerdote fez? Viu o camarada lá caído, machucado, o que, é que ele fez? Passou longe e se mandou, não deu a mínima. Né? Então você vê que um título religioso não torna o indivíduo uma pessoa realmente de Deus. Não é isso? Um título é um nome que se dá a alguém, né? Que caracteriza alguém. Né? Você diz que o camarada é sacerdote, dentro da religião judaica daquela época, era um homem que representava o povo diante de Deus. Né? O que é um pastor? O pastor é aquele que cuida das ovelhas. O título tem esse significado. O que dá a entender que a pessoa que tem esse título vai fazer isso. Né? O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Que o título não significa nada. Não significa nada o título. Né? É esperado que tenha significado. Deus vai cobrar do homem que resolveu ter esse título. O camarada resolveu ser pastor, quero ser pastor, foi ordenado pastor. Deus vai cobrar dele. Né? Mas isso é entre ele e Deus. Para nós, a gente tem o respeito pelo indivíduo, pelo cargo que ele ocupa, mas temos a perfeita consciência, né, de que ele é humano como eu, sujeito às mesmas falhas. O título que ele tem não é uma garantia de que ele vai ser alguém melhor, diferente, mais santo. Essa garantia ela não existe. Né? Seja pastor, seja padre, seja quem for. Né? E a segunda pessoa foi um levita, novamente se referindo a um religioso. Quem era o levita? O levita era aquele que assistia na casa de Deus. Né? Enquanto que o pastor, enquanto que o sacerdote, né, era o encarregado da palavra, digamos assim, né, e da intercessão diante de Deus, o levita ele cuidava do templo, né? Ele cuidava do louvor, né? Era o levita quem cantava, era o levita quem tocava os instrumentos, né? Era o levita também quem limpava o templo, né? Quem ia lá varrer, não é isso? O levita cuidava, né, do aspecto material da religião judaica. Não é isso? Basicamente isso. Né? Logo, era também uma figura importante, respeitada pelo povo. Né? Porque ele assistia no templo. Mas aí o levita, então, ele viu o camarada lá no chão e, mesma coisa, né? Passou longe. Não é isso? Tem muitos cantores gospel, grupos de louvor da igreja, inclusive, né? Que classificam a si mesmos como levitas, né? Porque como os levitas do Antigo Testamento eram encarregados pela parte musical da igreja, litúrgica e tal, então hoje em dia eles tomam para si o nome de levita também, por causa dessa referência. Né? E só que o fato de você estar fazendo parte do louvor da igreja, o fato de gravar um CD e ficar famoso, assim como no exemplo do sacerdote, também não significa que é um indivíduo mais santo do que os demais. Não significa. Não significa que é alguém especial, alguém superior, alguém diferente. É humano, como todo mundo. Sujeito a erros e falhas, como todo mundo. Né? Tem cantor gospel que é idolatrado pelas pessoas, como se fosse o representante de Deus na Terra. Não é. Não é. Quem, né, que
teve essa representação foi Jesus Cristo. Ele se tornou um de nós. Ele trouxe, né, a presença de Deus literalmente para o nosso meio. Ele, primeiramente, e o Espírito Santo, em sequência, que está no mundo hoje. Homem algum tem essa importância ou esse poder, ou essa característica. Não é isso? Não desmerecendo, evidentemente, os músicos da igreja e tal, mas isso é um ofício, é uma função, é uma atividade que ele exerce dentre tantas que existem dentro de uma igreja evangélica. Não é isso? Não existe um trabalho maior ou menor do que o outro, como fala em Efésios, né? São vários membros, com vários atributos diferentes, mas todos fazem parte do mesmo corpo. Seja o pastor, o músico, a pessoa responsável pela limpeza da igreja, os músicos responsáveis pela atividade social da igreja, pela assistência social da igreja, e diversas atividades diferentes, né? Todos são igualmente importantes. Não existe unção especial para um e para o outro, não. A unção é a mesma para todos. O que torna alguém, né, o que torna a presença de Deus maior na vida do indivíduo é se ele busca Deus mesmo ou não, individualmente falando. Independente da atividade na igreja que ele execute. Ele é comprometido com Deus, ele busca Deus, então Deus vai estar presente na vida dele. É isso. Né? Então Jesus deixa claro através do levita, né, o camarada que ministra o louvor, que canta bonito, que toca bonito, né, não significa nada, é uma atividade só. É só um ofício, como qualquer outro. Não é isso? Aí a terceira pessoa é um samaritano, que nem judeu era. Não é isso? O judeu, aliás, nem gostava de samaritano. Né? Porque no passado, né, séculos antes de Jesus Cristo, né, o reino de Israel foi dividido em dois, sendo o reino do sul, Judá, e o reino do norte ficou com o nome de Israel. O reino do norte ele caiu diante da Assíria. Samaria, na época, era a capital de Israel, era uma cidade, era o nome de uma cidade que era a capital de Israel, e o rei Assírio deportou os que estavam na Samaria. Na verdade, tirou praticamente do povo todo, entanto que Isaías se referia a Galiléia, né, como Galiléia dos gentios. Né. Foi uma debandada geral que o rei Assírio na época fez. Ele trouxe povos de outras regiões para morar ali. Né. Com o tempo, a cidade de Samaria tornou-se a província de Samaria da época de Jesus. Na época de Jesus era uma província com várias cidades, mas era uma província que se chamava Samaria. E lá viviam os descendentes daquele episódio que ocorreu no passado. Né? Que eram pessoas de outros povos que vieram morar ali. E eles eram meio que mestiço com o judeu. Né? Tinham sangue judeu e tal, mas não era legítimo, digamos assim. Era uma mistura ali. E o judeu não considerava o samaritano como judeu. E o samaritano não adorava a Deus no templo. Eles tinham uma forma própria de adorar ao Deus de Israel e adoravam também outros deuses. Tal. Eles não tinham aquela fidelidade com a religião judaica. Né? E por causa disso, então, o povo judeu não gostava do samaritano. Tinha um preconceito muito forte com o samaritano. Pior ainda, porque o reino do norte, né, que passou a ser a Galileia, o reino do sul, que passou a ser a Judéia nos tempos de Jesus, né, o reino do norte se transformou na província da Galileia, o reino do sul se transformou na província da Judéia. Né? E no meio dos dois ficou a província da Samaria. Ou seja, o sul era Israel, o norte era Israel, só que não tinha ligação, porque tinha a província da Samaria bem no meio. Né? Então eles tinham que dar uma puxa-volta para poder ir da Galiléia para a Judéia e vice-versa. Porque eles não passavam pela Samaria. Porque eles não se entendiam no samaritano. Né? Então o samaritano não era um povo devoto a Deus totalmente. Né? Não era alguém que seguia a religião judaica. Não era religioso como sacerdote, nem de longe. Não era um religioso importante como levita também, nem de longe. Não era nem considerado povo de Deus, o samaritano. No entanto, foi o samaritano
quem ajudou aquele indivíduo que havia sido assaltado. Quem menos se esperava foi quem fez o bem. E de quem se esperava, não veio bem algum. Né? Então, nessa parábola, Jesus nos mostra quem é o próximo. Quem é o próximo? É qualquer pessoa. Tanto que o indivíduo que foi assaltado, Jesus nem fala de onde ele é. Se é judeu, ou se é samaritano também, ou se é estrangeiro passeando por aí, não fala nada. Não diz quem é. Nem dá sinais de quem possa ser. Supõe-se que seja judeu. Porque se tem sacerdote levita passando por ali, então provavelmente era um território de Israel e não da Samaria. Porque senão o sacerdote levita não passaria pela Samaria. Né? Então provavelmente era um judeu que estava caído ali. E foi o samaritano quem ajudou. Sem nem saber quem era, sem ligar para quem era, não apenas ajudou, tratando o machucado, como levou para um lugar, pagou o dono lá da hospedaria, ainda disse, ó, se tiver alguma, se essa pessoa machucada tiver mais algum gasto, na hora que eu voltar eu pago a diferença. Olha o que ele fez. Duas lições importantes podemos tirar. A primeira é que a pessoa machucada pode ser qualquer pessoa. E a pessoa que ajuda pode ser qualquer pessoa também. Eu não sou pastor, não tenho que fazer nada. Eu não tenho cargo na igreja, então não tenho que fazer nada. O samaritano não era nada disso. E não pensou duas vezes antes de ajudar quem precisava. Ou seja, qualquer um pode ser o samaritano. Qualquer um mesmo. Eu, que sou servo, que sou evangélico, que creio na palavra de Deus, posso ser esse samaritano. Se você estiver me ouvindo e por acaso tiver fé alguma, for ateu, não importa a religião, caso tenha ou não tenha, não importa. Mas você também pode ser esse samaritano. Não tem problema algum nisso. O amor ao próximo, ele não tem fronteiras, ele não tem regras. Ele não está restrito a determinado grupo. Espera-se que o cristão faça isso. Porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. E o que eu estou lendo é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é isso? Espera-se que os cristãos façam isso. Mas não tem que ser apenas cristão para fazer isso. O samaritano não era membro da religião judaica, nem era considerado o povo de Deus. E ele fez. E ele ajudou. Ele se importou. Não ganhou nada com isso. Mas uma vida foi salva. Uma vida foi salva. É isso que importa. Eu posso ser em algum momento próximo de alguém também. Eu posso estar em algum momento caído no chão também. Não é? Se nós então desenvolvemos essa consciência de que o próximo pode ser qualquer um, né? Inclusive eu, então fica mais fácil a gente entender que o samaritano também pode ser qualquer um, inclusive eu. Porque se eu posso ser ajudado por alguém, por que eu não vou ajudar então? Né? Qualquer um pode ser o samaritano. Qualquer um pode ser o próximo que precisa de ajuda também. Não é isso? Então não é apenas uma questão religiosa, como ficou claro o texto. O sacerdote era um religioso, o levita era um religioso, eles não fizeram. Então o bem ao próximo não é, antes de tudo, uma questão religiosa. Ah, eu vou fazer o bem para ganhar a bênção de Deus, para fazer uma média com Deus, para Deus me pagar pelo bem que eu fiz. Desde quando ele tem essa obrigação? O samaritano não fez o bem pensando nisso. Não é isso? Simplesmente viu que alguém precisava. E fez o bem. Isso vale para qualquer um, para qualquer pessoa. Cristão ou não. Que acredita em Deus ou não. O ateu pode ser o samaritano? Pode.
Por quê? Desde que ele tenha consciência que ele pode ser o próximo caído no chão também. Se ele pode receber ajuda e espera-se que receba, por que não ajudar então? É isso. Sabemos que muitos ajudam. Né? Sabemos que a bondade humana ela existe também. A gente sempre dá ênfase para aquilo que o homem faz de mal. E ignoramos completamente aquilo que o homem faz de bem, porque existe também o bem. Sabemos que existe, não tem porquê a gente fingir que não tem. E focar apenas no mal, como se torcesse para que o mal aumente. Por que não fazer o contrário, começar a observar o bem e torcer para que o bem aumente? Aquilo que você alimenta é o que se desenvolve. Principalmente na sua própria vida. Se é o bem que você alimenta, é o bem que vai se desenvolver. E se é o bem que você faz, esse bem serve de exemplo para os outros que estão ao redor. Porque as pessoas vão ser ajudadas e por causa disso vão querer ajudar também. O bem gera o bem, é isso. Continuando, né? No texto de Romanos, no capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 10, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte, o cumprimento da lei é um amor. O que significa isso? Nós sempre buscamos cumprir e fazer a vontade de Deus, não é isso? Não matar, não roubar, não mentir, não ser desonesto, não é isso? A questão que muitas vezes as pessoas ignoram, né, é que considera cada um desses aspectos de forma isolada. Né? E se você for analisar, se você for contar quantos são, você perde a conta. Né? Não posso roubar, nem matar, nem mentir. Não me refiro apenas aos 10 mandamentos. Né? Mas aquilo que os 10 mandamentos abrangem. Né? Por exemplo, um dos mandamentos diz: não matarás. Cuja tradução correta é não assassinarás. Né? Você pode matar uma pessoa com uma faca, com um revólver? Pode. Pode matar com palavras? Principalmente uma criança em desenvolvimento? Pode. Pode tirar a esperança de alguém, matar essa pessoa por dentro? Pode também. Né? Então, se você for ver bem, os 10 mandamentos não é apenas os 10, mas a abrangência deles abrange tudo que está inserido na vida humana. Tudo que abrange a existência humana. Né? E se você for analisar item por item, tentar memorizar, tentar marcar num papel, não vai ter fim. Né? Como é que faz então para cumprir a lei? Como é que faz então para andar na linha diante de Deus? É o que esse texto que eu acabei de ler diz. Eu vou ler novamente. Presta bem atenção. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha aí. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, que vai ser dito agora. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, se você ama o próximo, você se importa com as outras pessoas, mesmo que você não conheça a lei, mesmo que você não conheça aspecto algum da lei, você vai cumprir a lei integralmente. Né? Porque se você se importa com o seu próximo, você ama o seu próximo, você não vai querer matar ele, não vai querer roubar ele, não vai querer fazer nenhum tipo de mal contra essa pessoa. Né? Porque você se importa. Você quer o bem do seu próximo, da pessoa que está ao seu redor, da pessoa que convive contigo, inclusive daquele que você não conhece. Né? Se você se importa com as pessoas,
Que mal você vai fazer para ele? Que mal você vai querer fazer para alguém? Não é necessário leis obrigando você a fazer o bem, se você se importa com alguém. Né? A lei de Deus, que nem o apóstolo Paulo fala nesse texto aqui, nem a lei de Deus passa a ser necessária se existe amor. Para que matar? Para que roubar? Se você se importa com as pessoas. Por que faria isso? Não é isso? Espero que tenha ficado claro a importância então do amor ao próximo. O que é o amor ao próximo? Não é isso? O amor gera amor. Se você ama as pessoas, se você ama o seu próximo, é óbvio que você vai ser amado também. Né? E mesmo que as pessoas não te amem, não é isso? Você não será culpado pelo mal que existe no mundo. Essa culpa você não carregará. Se eu coloco como meta de minha vida me importar com o próximo, o mal que existe no mundo não vai ser culpa minha. Ninguém vai poder apontar o dedo para mim dizendo que tem culpa de alguma coisa. Porque a minha parte, que é ajudar o meu semelhante, eu tenho feito. Não é? Então era isso que eu tinha para dizer. Espero que tenha ficado claro, né? Espero que tenha sido edificante para a sua vida. Né? Agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência, né? E volte mais vezes. Até breve.